Fala pessoal, tudo tranquilo? Maravilha! Então hoje, agora nesse momento, nós vamos falar de quê? Nós vamos falar de hedge usando futuros. Então, na verdade, na última aula, vocês já viram que mudou a camisa, então foi ontem, né? Na aula de ontem, na última aula que eu gravei para vocês, a gente estava falando de hedge usando opções, usando puts. E a gente falou com a utilização de put seca. E aí eu disse para vocês os problemas que existem, né? Eu, particularmente, sou mais adepto de fazer um hedge com futuro do que com a put seca. Existem outros hedges que podem ser feitos com opções que me agradam bastante. A put seca não é um hedge que me agrada muito, tá? Porque, como eu disse a vocês, o teta vai me comer muito, eu vou ter dificuldade na saída, enfim, vai ser mais complicado, né? E eu tenho que fazer os ajustes também para não gerar o overhead. Aqui na questão do futuro, eu posso também gerar um overhead? Posso. Na verdade, eu vou gerar o contrário, né? Eu posso ter um head, pode ter um overhead também, é verdade. Mas eu posso ter que ajustar para cima muito mais vezes do que o ajuste para baixo. E aí eu vou explicar para vocês por quê e como é que você faz isso. Vocês vão ver que é bem mais simples de você fazer. O problema é que, como é futuro, temos o ajuste diário. Então você tem que ter aquela grana liberada para fazer o ajuste, né? E aí, no caso das opções, você tem a put perdendo o teta, mas se o mercado subir, você vai ganhar no mercado, vai perder na put, e aí você pode, enfim, dependendo de como você tiver feito, você ainda pode ter um certo lucro, ou pode ter até um prejuízo na subida, né? Aqui não. Aqui a gente vai transformar uma operação de renda variável em uma operação de renda fixa. Ou muito próximo, dependendo do beta do ativo que você tiver, que também é algo importante para fazer o net da operação, né? Então vamos lá. Como é que você vai fazer isso? Você vai usar o WIN, tá ok? WIN, que é o quê? Que é o mini índice futuro. Por que eu uso o WIN ao invés de usar o IND? Por causa da liquidez. O WIN é muito mais fácil de entrar, muito mais fácil de sair, tá? Então, na verdade, eu daria preferência para o WIN. Mesmo César numa quantidade muito grande, vários milhões de reais, sim, é muito rápido você fazer um hedge de vários milhões de reais, enquanto que nas opções você vai levar muito tempo para fazer esse tipo de hedge, tá ok? Maravilha. Os contratos a gente sabe, os contratos de WIN, nós sabemos que eles vencem na quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares. E eu já mostrei para vocês em aula anterior quais são os tickers dos contratos, né? É claro que eu mostrei para vocês com base 23, mas vai ser o ING24, o INJ24, enfim, ou 25, ou 26, conforme o ano que você tá. O 23 é o ano, eu não cheguei a falar isso na hora, mas isso é um pouco lógico, é um pouco claro, né? Que é dessa forma. O que acontece também é que o contrato ele varia de 5 em 5 pontos. Como cada ponto vale 20 centavos, então a variação mínima de cada contrato é R$1, tá? Até aí tudo bem. Beleza. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que, diferentemente dos outros portfólios que eu fiz de 1 milhão, esse específico, acho que foi só ele, eu coloquei 400 mil. Então imagine que a tua carteira tenha 400 mil ou que você queira redear 400 mil, tá certo? Como é que eu vou redear? Eu vou pegar esse meu valor da carteira, o meu PL, e vou dividir pelo Ibovespa. Então imagina o Ibovespa em 110 mil. Eu pego 400, divido por 110 mil. Multiplico por quanto? Multiplico por 5, que é 1 sobre o valor de cada ponto, 0,20. Então isso aí, o head disso vai dar 18 contratos. Então basta eu fazer o quê? Basta eu vender 18 contratos. Vejam vocês que um head de 400 mil deu 18 contratos. E 18 contratos é assim para você fazer. Um head de 1 milhão você pode fazer numa boletada só. César, quer dizer que eu posso vender 40 contratos numa boletada? Pode. Você pode vender 50 contratos numa boletada. Tem um maluco aí, um cara, e esse não pode fazer não. Ele vende 10 mil, de vez em quando você está lá olhando o mercado, o cara manda 10 mil contratos. Ele baixa 200, 300 pontos, pega o stop de todo mundo. É uma confusão que ele apronta. Porque na hora que ele baixa 10 mil, ele vende 10 mil, aí depois ele vai ter que recomprar esses 10 mil, né?
Então o que a galera faz? A galera já fica esperta, porque a hora que ele recomprar ele vai dar uma pancada para cima. Então na hora que ele joga 10 mil para baixo, os caras saem comprando. Por quê? Porque daqui a pouco ele vai ter que comprar, e aí eu já estou comprado, ele vai jogar o mercado para cima. É um mercado lateral, enfim. Tem toda uma lógica que alguns estão operando em cima dele, né? Parece que o cara ganha dinheiro. A informação que eu tenho é que ele consegue ganhar dinheiro com isso, mas não é o nosso caso aqui, né? Então o que eu quero dizer para vocês é que uma boleta de 50 contratos, você pode mandar de uma única vez, 1 segundo para fazer, pode ir a mercado. Ele vai a mercado sem spread mínimo, tá? Então, R$1 milhão, 50 contratos. Então, assim, é relativamente simples você fazer o hedge com win. O que eu quero que vocês entendam? É que é muito comum a gente montar o hedge, mas montar um hedge parcial, ao invés de montar um hedge total. Então eu tenho, por exemplo, um portfólio de 1 milhão, mas eu só quero montar o hedge dele de 400. Mas por que, César, que você quer montar o hedge de 400? Porque eu acho que o mercado já subiu muito, que ele pode voltar, mas ainda não está muito claro que ele vai voltar. Então eu vou fazendo o meu hedge aos poucos. Eu vou vendendo aos poucos, tá certo? Isso é bastante comum. E aí vai chegar um momento em que ele perde um determinado ponto, enfim, algumas coisas podem acontecer, alguns triggers podem acontecer, em que você faz o hedge completo. Então você pode ir, e deve ir, na minha opinião, ir montando o teu hedge aos poucos. Você vai montando o hedge aos poucos até o momento em que você tenha a efetiva virada de mercado. E a hora que o mercado virar, você vai estar completamente montado esse hedge e com um preço médio bastante razoável. É assim que você faz? Eu faço assim. O meu hedge, ele é montado de uma forma em que, na hora que o mercado virar, eu consigo pegar. Às vezes você erra o time, né? Às vezes você transforma o mercado em renda fixa antes dele efetivamente chegar no ponto de máximo, né? Então, no momento atual, por exemplo, eu estou completamente travado e aí eu estou perdendo no win e estou ganhando nas ações. Porque eu estou o quê? Eu estou com renda fixa. Então eu precisei me ausentar 2 dias para fazer as gravações, eu estava viajando de férias, enfim. Tudo isso fez com que eu transformasse as minhas operações em renda fixa. Então eu posso estar perdendo no win, mas eu estou ganhando nas ações, em tese, né? Porque não necessariamente as minhas ações estão subindo como o Ibovespa. Elas podem estar subindo mais, podem estar subindo menos. Por quê? Porque você pega ações descorrelacionadas, setores diferentes, enfim, tem toda uma técnica por trás disso, então você tem que tomar um certo cuidado com isso. Outro ponto importante é que não necessariamente a sua carteira tem beta 1. A sua carteira pode ter um beta muito maior que 1. Nesse caso eu dei um exemplo de beta 1,5. E se a sua carteira tiver beta 1,5, o que isso significa? Isso significa que você vai multiplicar por 1,5 seus contratos. Então, se eu tenho aqui 18 contratos, eu vou passar a ter quantos? Eu vou passar a ter 27 contratos. Vocês estão me entendendo? Compreenderam? Fui claro nessa explicação? Então eu passo a ter o quê? Eu passo a ter 27 ao invés de 18. Mas por que eu passo a ter 27? Veja, eu passo a ter 27 porque o meu beta da minha carteira é maior que 1, é 1,5. E nesse caso, ele faz com que a minha carteira oscile mais que o Ibovespa. Então eu não posso simplesmente fazer uma divisão pelo Ibovespa, tá certo? Eu tenho que fazer uma divisão pelo Ibovespa e multiplicar pelo beta da carteira. Tá, mas César, como é que eu descubro qual é o beta da minha carteira? O beta da sua carteira é a média ponderada dos betas individuais dos ativos. Então eu tenho lá 30% num ativo com beta 1.2. Eu faço 0,3 vezes 1.2, mais 40% do beta no ativo 2. Eu tenho 0,4 vezes 2. E aí, a hora que eu fizer esse somatório, a hora que eu chegar em 100% da minha carteira, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar o beta da minha carteira. Ficou claro, galera? Tá tranquilo? Maravilha. Então você precisa pegar e multiplicar pelo seu beta. Você faz a multiplicação pelo beta, porque a partir do momento em que você multiplicar pelo beta, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar equacionando o hedge completo da sua carteira. Tá bom, César? Eu entendi. Então, como é que eu calculo
o hedge, a quantidade de contratos futuros para redear a minha carteira. Lembre-se, cada 5 contratos de win equivale a 1 Ibovespa. Então, se o Ibovespa vale, para facilitar a tua vida, se o Ibovespa vale 110 mil pontos, você precisa de 5 wins para chegar a 110 de notional. Tá ok? A 110 de exposição. Então, presta atenção. Vamos supor que a sua carteira tenha beta 1, para facilitar a minha vida. Você tem lá 400 mil reais de PL, ou 400 mil reais que você está querendo redear. Quantos contratos você precisa para fazer o hedge? 18. Perfeito. E agora, o que você tem? Você tem uma carteira de renda fixa. Em tese, você tem uma carteira de renda fixa. Se você tiver comprado em BOVA e vendido em win, a tua carteira de renda fixa certinha, não tem problema. Agora, se você tiver comprado numa carteira de ativos, 3, 4, 5, 6 ativos, e que a média ponderada dos ativos dê beta 1, não necessariamente você tem uma renda fixa. Oi? Você não disse que tinha? Não, eu não disse isso. O que eu disse para vocês é, se você está comprado em BOVA e botar o win para fechar, renda fixa. Se você tem uma carteira de ativos cuja ponderação dê beta 1, coloca o win, não é renda fixa. É perto. Por quê? Porque o beta ele utiliza dados estatísticos e dados passados. Isso não significa que o comportamento futuro dos ativos que fazem parte da sua carteira vai ser igual ao comportamento passado. Na média, vai ser. A menos que a sua carteira seja o quê? Tão diversificada quanto o Ibovespa. 80, 90 papéis. Com as ponderações do Ibov. Mas você não vai ter 400 mil reais para fazer isso. E não vai fazer isso, porque se você for fazer isso, você compra a BOVA. Não é verdade? Você compra a BOVA que é melhor. Então isso você não vai fazer. Então, presta atenção. Quer transformar uma carteira em renda fixa? Você vende o win em cima de BOVA. Fechadíssimo. Vai virar renda fixa, render aí algo perto de 100% CDI. Se você tem uma carteira cuja média ponderada do beta é 1 e você coloca o win por cima dela, ela não é renda fixa. Ela está próxima da renda fixa. Ela pode vir a ser renda fixa se o beta continuar sendo 1 e o comportamento futuro dos ativos for igual ao comportamento passado. Aí, ok. Mas isso não vai acontecer, né? Isso não vai ocorrer de forma alguma. Isso vai ser um comportamento próximo, mas não vai ser um comportamento exato. Tá ok? Algum problema? Não. Você está fazendo o que é melhor, o que é possível ser feito usando o win. E veja que é uma metodologia simples, não é uma metodologia complicada. Tá, você vai virar para mim e falar assim, beleza, entendi, mas por que você falou que o meu hedge pode dar um descasamento e eu posso ter que ajustar? Pelo seguinte, você sabe que a gente, de 2 em 2 meses, a gente tem o vencimento do índice. E na hora que a gente faz o vencimento, a gente rola o índice. Então, na hora que eu faço a rolagem, o que é embutido naquele índice? A taxa de juros daquele período, né? Aquele período de 2 meses tem uma taxa de juros, então você embute aquela taxa de juros. Só que, na hora que eu transformo isso numa renda fixa, vamos dizer que é uma renda fixa, né? Na hora que eu faço um hedge usando o IN, cobrindo os meus ativos, na forma que eu fiz esse cálculo aqui e mostrei para vocês, o que vai acontecer é que você não vai fazer isso agora e daqui 10 minutos desfazer. Você vai fazer isso agora para viajar e deixar o mercado, viajar tranquilo, né? Com a sua carteira redeada, com um pouco de dinheiro em caixa para poder pagar o ajuste, você não tem que ficar que nem louco lá na sua viagem desfazendo ativo, porque a gente sabe que tem descasamento de prazo, a gente já aprendeu tudo isso. Aí, esses 2.000 pontos, eles vão se perder ao longo dos dias. Durante os 40 dias de vida de vida restante, né, desse contrato, esses 2.000 pontos vão se perder. Se perde mais ou menos 50 pontos por dia. Mostrei para vocês também isso. Então o que vai acontecer é que se você tiver um montante grande, talvez aqui 400 mil não vai fazer muita diferença, mas se eu tiver um montante assim de 5 milhões, talvez na hora que passar um dia,
e você olhar o notional do seu win vendido contra o notional da sua carteira, muito provavelmente essa perda de 50 pontos por contrato vai gerar um novo índice a ser vendido. Então você não vai estar com um overhead como foi no caso das opções, mas você vai estar ao contrário, né? Você vai estar com um head menor do que o head que você necessita. E aí você vai fazer o quê? Você vai precisar fazer uma nova venda de win, tá ok? Não sei se está claro para vocês, mas exatamente pelo fato de a passagem do tempo fazer com que esse excesso de pontos que o win tem por causa dos juros, isso faz com que o win vá minguando, vá reduzindo o notional e, portanto, o seu PL vai ficando parcialmente descoberto. E o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar o win adicional, eu preciso colocar contratos adicionais para netar, zerar, liquidar a minha exposição. Mas óbvio, cara, se você vai viajar e vai passar 15 dias fora, pô, esquece, tá? Você vai, enfim, você tá 100% net zero, você tá 100% fechado. Quando você chegar, você vai estar 98% fechado. Esquece isso, né? Não é importante, né? Agora, se você tiver um patrimônio de 200 milhões de reais e quiser ficar zerado, aí talvez faça sentido você deixar essa venda diária, né? Faz sentido você colocar esta venda para fazer o fechamento, para netar a sua exposição e a sua exposição ficar completamente zerada. Ficou claro? Eu não gosto de ficar repetindo N vezes o que eu estou falando, mas eu acho que está claro como se calcula, está clara a necessidade de multiplicação pelo beta e está claro a perda de valor do win ao longo do tempo, certo? Maravilha, pessoal. Daqui a pouco a gente passa para o ETF, como é que você faz o hedge usando ETF. Um abraço, tchau, tchau.